O Censo Pop Rua, lançado no começo de 2026, com dados colhidos em 2024, descobriu que existem 623 pessoas em situação de rua em Aracaju, capital sergipana. O levantamento é o primeiro em 40 anos e tem vários méritos, como ter sido realizado por um grupo de pesquisadores de diferentes áreas e ter levado em consideração os sonhos e medos das pessoas em situação de rua. Eu sou Ana Paula Rocha, repórter e editora assistente da Mangue Jornalismo. O convidado de hoje, da Mariscada, é um profissional muito admirado dentro da Mangue e de quem já tivemos o privilégio de publicar reportagens. Eu sou Hector Souza, responsável pelas produções sonoras aqui na Mangue. O convidado de hoje também olha com muito carinho e respeito para a população de rua no estado de Sergipe, particularmente em Aracaju. Estamos falando do jornalista Anderson Barbosa, que desde 2016 mantém de forma independente o projeto Que Vem das Ruas. A princípio, um canal do YouTube que reúne relatos de sobreviventes das ruas. Em 2024, o projeto se tornou também um site no qual Anderson reporta sobre esse tema. Em 2025, o Que Vem das Ruas recebeu o 14º Prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos, o AMAERJ, na categoria Práticas Humanísticas. Anderson, seja muito bem-vindo à Mariscada. Peço que se apresente aí para quem está nos ouvindo e já largo aqui a primeira pergunta também. Começando pelo início da trajetória, o que foi que te levou para o jornalismo? Olha, é uma alegria estar participando e voltando aqui para a Mangue, né? Porque tive aqui uma experiência muito grandiosa, aprendi muito, porque apesar de ter alguns aninhos de jornalismo, trabalhar com essa equipe foi repensar a forma de abordar a comunicação, o jornalismo, e aprendi muito. Eu falo que foi uma pós-graduação muito importante na minha carreira. Eu falo para o Christian, para a Ana Paula, sempre isso. E é uma alegria muito grande. Então, a comunicação, respondendo a sua pergunta, né, o jornalismo foi desde criança, né? Sempre quis trabalhar com comunicação. Era um menino tímido no interior de Sergipe, em Cedro de São João. Queria trabalhar com rádio, era minha primeira vontade. Então, eu brincava em casa, na calha d'água da vizinhança, perturbava mesmo. E consegui fazer alguns trabalhos na infância, digamos assim, na igreja. Então, foi esse cenário que acabei surgindo e consegui realizar o sonho, vindo para Aracaju aos 19 anos, ingressando na Universidade de Tiradentes. Então, esse é o começo do jornalismo na minha vida. E aí, comecei a me jogar, me lançar, ser voluntário em alguns projetos, em algumas emissoras de rádio aqui. E estou na TV Sergipe desde esse período, né, 2006. E está sendo uma carreira... Foi difícil no início, não queria televisão, mas aí os caminhos me levaram para ficar no jornalismo televisivo. O projeto ele surge em 2016 no momento de crise, né? Eu estava meio perdido na comunicação, estava sendo jogado do jornalismo para o entretenimento, e aí eu gostava muito da reportagem e acabei ficando muito tempo na redação, longe das pessoas, do olho a olho, da prática da reportagem. Isso me deixou muito angustiado, pensando até em largar a profissão. Foi quando, em um desses dias de tristeza mesmo, eu, voltando para casa, no meu carro, olhei para a janela assim do lado e vi algumas pessoas em situação de rua. E ficou aquela coisa. Várias perguntas vieram. Por que estão ali? O que é que levou? Qual a motivação? Quem são essas pessoas? Elas têm uma história. Então, desde então, eu fiquei instigado e comecei a ir para as ruas. No primeiro momento, teve muito medo, porque existe aquele estigma de que são pessoas violentas, né, que vão provocar algum ato de crime contra a gente. Levei um tempinho até chegar ao primeiro morador em situação de rua, que eu tive assim o prazer de ouvir a história, os relatos de um senhor que era da Bahia, estava aqui há mais de 20 anos e tinha família, tal. Então ele contou essa história que um dos motivos era a questão mesmo dos laços familiares que tinham sido rompidos, e eu me apaixonei por ouvir essas histórias e saber que eram pessoas como eu, como você, né, com quem está ouvindo aqui. E por alguma situação na vida, né, teve que recalcular a trajetória, né, por alguma situação, e sobraram as ruas. Então, desde então eu tenho mergulhado nesse universo, nesse mundo, tentando desvendar um pouco essas histórias, e eu aprendo muito também. E Anderson, ainda sobre o começo do projeto Que Vem das Ruas, quando você iniciou tudo lá atrás, em 2016, ainda como um canal no YouTube,
qual era o cenário da população em situação de rua aqui em Aracaju e a cobertura na mídia do Estado sobre o tema? Então, eu lembro que os números que o município dava na época eram números de 200 e poucas pessoas, 300 no máximo, não passava disso. E agora nós temos em Aracaju 1.223, de acordo com o CAD único. Mas o censo Pop Rua dá 623 que dormem todos os dias. Porque também tem aquela questão, de acordo com o decreto 7.053, população em situação de rua não é só quem dorme, mas quem também pessoas que tiram sua sobrevivência daquele meio. E tem uma residência, mas não conseguem sobreviver e precisa estar na rua para continuar lutando na vida. Então, esse era o cenário. Eu percebia também que essas pessoas não apareciam na mídia, nem mesmo nas matérias que tratavam do assunto. O máximo que elas apareceram eram noticiadas, viravam notícias, eram notícias policiais, sempre colocando como criminosos, com os estigmas, os preconceitos, ou numa situação de final de ano, quando a comunidade ficava toda com o coração aberto, aquele lado humanitário firme, e faziam suas doações de alimentos, de comidas, tal, faziam os banquetes. Só que naquela época, e o que eu percebia muito é que nós da imprensa não dávamos voz a essas pessoas. Quem falava era o líder do movimento, era alguém da igreja, quem fazia a ação. Mas a história daquela pessoa não era contada. Então, foi isso que me deixou mais intrigado na época, de querer saber, não, são pessoas como eu, como você, que têm opinião, porque não está na reportagem, mesmo que seja um outro assunto de economia, política, elas podem estar participando, até porque também elas votam, então são cidadãos igual a todos nós, então por que não? Então era essa situação, era um público muito pequeno, comparado ao de hoje, e que com o passar dos anos foi aumentando, e eu percebo ainda assim que a cobertura não mudou muito, sabe? Essa população continua sendo segregada, continua falando muitas vezes só para reforçar aquela imagem de o que é coitadinho, pobrezinho, que não pode, não consegue. Então, acho que a gente precisa colocar essas pessoas no protagonismo, para que elas realmente contem suas histórias e que apareça esse outro lado que durante muito tempo ficou escondido embaixo do tapete, como forma também do preconceito, da aporofobia, como se fala. E por isso a sua escolha pelo vídeo e não pelo texto a princípio, né? Exato. Também, assim, como eu nunca fui muito assim ligado à parte de tecnologia, tinha dificuldade, então trabalhar o canal no formato de vídeo era mais fácil, que era só pegar um telefone mesmo, fazer a gravação, editava muito rápido e jogava no YouTube. Então, assim, foi pela proximidade da linguagem também. Mas, assim, só em 2024 é que eu disse, não, vou tentar criar aqui um site para colocar também a parte de texto, porque eu sentia também necessidade de escrever. Eu gosto muito de escrever. E estava faltando isso. Então, foi quando eu mesclei a imagem com o texto também. São 10 anos de trajetória já dentro desse projeto, E, como você falou, foram várias coisas que você foi vendo no decorrer do tempo, como essa população é vista pela mídia, que você mesmo falou que não mudou muito, mas no sentido também do social, você acha que teve alterações ao longo desse tempo? E uma coisa que me veio aqui na mente foi, por exemplo, a época de pandemia, Porque a gente vinha em uma decrescente na população de situação de rua, e aí depois que veio a pandemia, a gente voltou a ver essa crescente. Sim. E aí, como é que você lida tanto na questão humanística, porque você é uma pessoa também que sente muito essa pauta. Sou uma esponjinha, assim. Então, e na questão, obviamente, jornalística. Assim, eu falei que a mídia não mudou muito, mas eu confesso que eu percebo que hoje as pessoas estão até um pouco mais preocupadas, trazendo o tema à tona. Eu já vi várias séries, eu falo na emissora que eu trabalho, mas também em outras, abordando o tema, a temática, e tentando falar mais próximo dessas pessoas. Então, de certa forma, o olhar mudou um pouco. Só o fato de trazer a problemática, ainda que não falando com eles, mas trazendo pesquisadores que discutam, já é um avanço. Para quem não tinha nada, para quem só via população em situação de rua em manchetes de policiais, já avançamos muito, mas precisamos melhorar muito. De fato, nesse período, então eu passei por foi bem difícil, porque foi onde eu percebi muitas histórias de pessoas que
viram o mundo ruir e não tinham outra coisa a não ser a rua. Nesse período também, a gente acompanhou, assim como nós, né? Ouvimos muito, olha, fica em casa, porque ali o vírus não vai circular, está protegido. E essas pessoas estavam lá nas ruas morrendo. A gente sabe de quantas... Infelizmente, a mídia não mostrou tanto, mais uma vez, pela questão também de segregação, de preconceito, porque continuavam... Acho que as pessoas em situação de rua continuaram sendo invisíveis nessa época da pandemia, porque as mortes aconteciam, mas computavam, que nem sabia direito. Mas aumentou muito, e como eu estava dizendo, eu vi professores, pessoas que tinham sua vida estabilizada, até em outros estados também. Eu percebi um aumento muito grande de pessoas vindo de outras regiões do Brasil, de Alagoas, da Bahia, e que passaram a conviver aqui em Aracaju. Talvez por Aracaju ser uma cidade ainda tranquila, não tão violenta, né? Em outros estados, no Rio mesmo, eu ouço muitos relatos, e eu via nessa época de pessoas dizendo, lá no Rio de Janeiro era complicado, porque se você piscar o olho, você acaba morrendo. Na Bahia, quando eu passei, eu fui violentado, tentaram queimar minhas coisas, fui roubado várias vezes. Então, assim, talvez essa fama de Aracaju ser uma cidade tranquila também atraia tanta gente para essa cidade, que eles dizem muito. Ainda assim, o povo é muito acolhedor, né? Então, assim, eu vi isso muito de perto e vi o sofrimento também dessas pessoas que, naquela época da pandemia, como agora também tem aquela dificuldade de acesso a um posto de saúde, que parece tão simples, né? Mas para eles acessarem, às vezes, tem esse conflito. Você não tem um CEP, você não tem um documento, então você não tem direito a ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Quando, na verdade, eles têm direito, sim, tem legislação para isso, que cobre, inclusive, e a própria Constituição garante isso. Mas, infelizmente, a gente verifica isso no dia a dia, que é uma constância ainda. E uma coisa, assim, que eu fico pensando em quem se dedica a cobrir esses temas que são mais sensíveis, é a questão do respeito no contato com as pessoas, né? Porque imagino que você deve ter encontrado, inclusive, crianças. Sim, sim. Como é que você foi amadurecendo esse seu lado na cobertura? De pensar, não, como é que eu vou contar essa história sem revitimizar essas pessoas? Olha, ainda hoje eu tenho uma luta interna muito grande em relação a isso, porque a gente vive numa sociedade que está tudo assim, os julgamentos, né, acontecem, e às vezes eu recebo algumas críticas, você quer ganhar likes, você quer de alguma forma ter aproveito dessa população. Isso, em alguns momentos, eu pensei em largar, disse, não vou parar, porque realmente eu estou expondo as vidas, as histórias, e não é isso. Tinha medo também de colocar essas histórias e, de alguma forma, elas serem vítimas de mais preconceito, mais violência. Mas eu resolvi deixar de lado, porque eu disse, se eu fizer isso, eu não vou fazer a minha parte. E eu acho que a comunicação tem um compromisso muito grande, principalmente com essas pessoas que não têm voz. Não é que eu estou dando voz, porque elas já têm a voz, apenas estou sendo um canal para que elas consigam falar e chegar serem ouvidas, digamos assim. Porque ela já tem história, tem um protagonismo que precisa apenas ser evidenciado. Então, eu tento respeitar, inclusive eu falo assim que eu faço um jornalismo de escuta. O que seria isso? É sentar, bater um papo de amigo mesmo, de igual para igual, porque eu percebia que antes, o que é que eu fazia? Eu chegava como um jornalista que vem com perguntas e respostas. Muitas vezes a matéria sai ali, é de uma observação. É de uma fala, é de um choro, é de um silêncio. Então, eu já fiz matérias com pessoas que não disseram nada, mas da observação, né, do olhar, eu acabei percebendo algumas situações. E no início era muito difícil, porque eu era um desconhecido, era alguém da televisão, mas que denunciava, que mostrava. Então, havia aquela coisa, né, o jornalista... Ele, quando vem para a rua, vem me entrevistar, é porque eles querem me prender, é porque eles vão me denunciar, vão chamar isso e aquilo, e vão me tirar daqui. Então, foi uma conversa de amigos. Hoje, realmente, eu tenho vários amigos nas ruas. Eles passam, falam comigo, isso eu fico muito feliz, porque foi uma conquista de alguns anos. E aí eles perceberam que tinham alguém do outro lado aqui que poderia ser parceiro e ajudar em limpar essa imagem que a imprensa sujou tanto, né? Então, eu chego, converso, sento, uma conversa que às vezes leva
Às vezes não consigo nem fazer naquele primeiro momento a matéria, porque é mais de conhecimento, de realmente entender, né, o que levou, e às vezes nem faço histórias. Eu vou, converso e não faço a matéria. Mas é um trabalho que leva tempo. Às vezes eu pergunto, mas se você... Como é o dia a dia? Assim, não tem. Eu estou trabalhando na TV, às vezes eu estou no intervalo, vejo alguma coisa, vou lá, chamo a atenção, converso e sai uma matéria. E sai uma matéria, um vídeo, algo escrito. E tem sido assim o tempo inteiro. É mais um trabalho de escuta mesmo, até de chorar muitas vezes. Às vezes eu tem temas e tem histórias que são tão difíceis que eu passo dias e dias só pensando. Eu lembro que eu conheci um professor chamado José Henrique, hoje ele está em Recife, ajudando inclusive no trabalho de população em situação de rua, com instituições. E ele era um professor aqui da Faculdade Atlântico, também ensinou na UNIT, e ele teve alguns problemas de alcoolismo e estava nas ruas. Ele tinha mestrado, estava tentando fazer o doutorado, ele orientava estudantes de mestrados aqui na capital, na praça, e era um cidadão que tinha uma inteligência assim, eu nunca encontrei ninguém com a inteligência. Ele é poliglota. Então, ele falava várias línguas, sabe? A voz dele, grossa, forte, impressionava e até intimidava às vezes. No primeiro contato foi terrível. Ele ficou de onde eu vim, dizia que aquela coisa de dizer, olha, jornalista vem para me prender. E foi uma conquista até que ele começou a contar a história dele e hoje ele virou meu amigo pessoal. Mas foi muito difícil. Foi aí que eu fiquei, quando eu conheci, eu fiquei, caramba, um cara que foi professor de universidades aqui em Aracaju, poliglota, que tem mestrado, está indo para o doutorado, está em situação de rua, pode ser também comigo. Então, aquilo foi ficando, me dava uma angústia. Eu fiquei, acho que uns 10 a 15 dias pensando nesse assunto. Como também tem pautas de criança que você vê, aí você pensa, eu tenho uma sobrinha, né? Então, eu fico pensando na minha sobrinha, poderia estar também naquela situação. Então, são pautas muito sensíveis, que mexem muito com a gente. E tem que estar sempre tentando não se envolver tanto, mas não tem como. Acho que quem faz esse tipo de jornalismo é isso, se envolve. E eu virei, na verdade, um militante da causa. O jornalismo, eu acho que tem lados. E eu escolhi um lado, que é da população em situação de rua, os mais vulneráveis. Tem um preço gigantesco de críticas ao meu trabalho, de ameaças, eu fui ameaçado por causa da defesa. Mas, assim, eu disse para mim mesmo. Foi onde eu me encontrei no jornalismo. Foi no jornalismo de militância, de lado, né? Porque eu acho também que o jornalismo é social, então eu não tinha como me distanciar disso. E eu acho que vale levantar também a questão da saúde mental do profissional que cobre esse tipo de assunto, né? Como é que você lida a nível pessoal ou mesmo com outros colegas que também são sensíveis a questões tão doídas como essas? O que você faz? Olha, eu precisei fazer acompanhamento um certo tempo, porque realmente, assim, como eu falei no início, eu sou uma esponjinha. Então, eu pegava aquela história, levava para dentro de mim e ficava martelando o tempo inteiro. Então, eu precisei, sim, um tempo de fazer acompanhamento. Hoje eu não estou mais, mas os amigos servem como ombro, com muita conversa. Na TV mesmo, eu converso muito com os meus colegas e a gente faz aquela roda de conversa para desabafar mesmo. Então, esses temas acabam indo para lá. É nesse grupo de apoio, nessa rede de apoio que eu encontrei, que tem uma força para continuar. Porque, às vezes, realmente, as histórias são muito dolorosas. A gente não consegue resolver. A matéria, às vezes, como eu falei, às vezes eu sempre tenho aquele sentimento de estou expondo demais uma realidade e não aconteceu nada. Eu denunciei, tentei cobrar da prefeitura, do estado, do governo federal e nada mudou. Eu lembro do caso de Magaive, que foi mais recente, né? Magaive, ele foi, para quem não lembra, era um homem em situação de rua, que acho que tinha 37 anos. E aí ele tinha esquizofrenia, estava há um tempo em situação de rua, e num surto, ele acabou invadindo uma área da Polícia Militar na região central de Aracaju e foi morto a tiros. Eu me envolvi muito com a história, procurei saber quem era Magaive e vi que era um homem com um passado de muitas dores, que não foram tratadas, não foram cuidadas. E o Estado, principalmente, negligenciou. Ele não tinha um tratamento, respondeu por um crime que ele não cometeu. Então, isso me deixou muito marcado até hoje, né? Magoado. Aí, quando saiu a conclusão do inquérito, não tem culpados, né? Então, assim, isso dói muito, porque são crimes que continuam acontecendo. Tivemos outro caso também, Lagarto, de um jovem também com as mesmas características de vida, de sofrimento.
ele perdeu a mãe, a irmã dele foi assassinada, tem um bilhete do lado encaminhado para ele e tal. Então, assim, são situações que mexem muito com a gente. E, como eu falei, não tem como se envolver, não se envolver. Então, eu me emociono, às vezes eu falo mesmo. Eu digo que eu preciso até me controlar, porque a gente, quando está dentro dessa situação, quer ajudar, quer salvar, mas o nosso papel ali acaba em contar aquela história. Né? Mas, assim, sempre que eu posso, eu procuro os órgãos mesmo para denunciar. Eu acredito que o jornalismo tem esse papel mesmo de trazer essas vozes que estão silenciadas, né, pela mídia, pela sociedade, para que a coisa aconteça. Nem sempre a gente consegue, mas quando, pelo menos, dá para chamar a atenção dos órgãos, né, para que façam alguma coisa, eu já fico feliz. Mas é um processo de saúde mental também, que a gente tem que estar o tempo inteiro se olhando, se cuidando, para, enfim, não adoecer também. Salve turma, chegando aqui com a sessão de recadinhos. Quem é ouvinte do Mariscada já conhece. Para quem não sabe, agora no mês de abril a Mangue Jornalismo completou 3 anos. E a partir daí eu tenho 2 notícias para vocês. A notícia boa é que se você não sabia que era aniversário da Mangue, não se preocupe porque você não perdeu a nossa festa. A nossa celebração vai acontecer dia 18 de maio, então fique ligado nas nossas redes sociais que em breve vem mais detalhes e olhe, eu já adianto para vocês, vai ser muito bom. Agora a notícia não tão legal é que assim como os manguezais de Sergipe, a Mangue Jornalismo também está sofrendo muito risco de acabar. Mas para ajudar a gente tem uma solução e a solução é muito fácil. Você pode se tornar um assinante e colaborar com a Mangue sobreviver financeiramente. Jornalismo independente é difícil e precisamos de dinheiro para torná-lo viável. E quem conhece a Mangue já sabe, nós não recebemos dinheiro de empresas nem de governos. Então precisamos de vocês, leitores e leitoras, para continuar existindo. Seja através de um Pix pontual ou seja através dos nossos planos de assinatura que vocês podem conferir no nosso site. Agora vamos voltar para o papo com o Anderson, que está muito legal. E também vem novidades sobre o Anderson aí no restante do bate-papo, então continua ouvindo. Você já comentou, né, que o que te levou para esse caminho muito foi como essas pessoas eram e, a certo ponto, ainda são retratadas na mídia. E também comentou que sua mentalidade vai mudando com o tempo, vai amadurecendo. Mas se você olhar para aquele Anderson lá do começo do jornalismo, você mudaria alguma coisa na forma em que você trazia essas e outras pautas também sobre outras questões sensíveis? Ou acha que o caminho tinha que ter sido esse mesmo para chegar onde o Anderson está hoje? Não, eu não mudaria não, porque eu acho que senão eu não chegaria onde estou, sabe? Eu acho que é uma construção com acertos, com muitos erros, né? Então, acho que eu sou resultado disso. Esse olhar sensível, né, que digamos que eu tenho hoje um pouco mais aguçado, eu venho lá da minha infância, quando eu via minha mãe tratando do tema dentro de casa, ela já tinha esse olhar. E toda vez que eu vou fazer alguma ação do tipo, no jornalismo, eu lembro da minha mãe, desse carinho, desse afeto que tinha pelos mais vulneráveis, de entender que ninguém é melhor do que ninguém, né, que cada um tem seu espaço e que, volto a dizer, por alguma situação da vida, né, por algum seja desemprego, problemas de saúde, mental principalmente, que a gente vê muito isso hoje nas ruas de Aracaju e no Brasil inteiro, chegaram à situação de vulnerabilidade, situação de rua. Então, não mudaria nada, não. Acho que eu preciso melhorar. É tanto que o tempo inteiro eu busco ler muito sobre a temática, me aproximar dos movimentos sociais, porque se não fossem os movimentos sociais, nada do que eu fiz nesse período seria construído nem 1%. Eu converso muito com o Marcos, da Pastoral do Povo da Rua. Ele foi, eu digo que ele é meu mestre na população em situação de rua, porque ele me orientava, indicava os caminhos. Ainda hoje ele faz isso. Então, sozinho eu não consigo. Eu estou só no projeto, mas tem uma galera que me ajuda, que faz a crítica também quando eu erro. Olha, o caminho não é esse, vem para cá, assim, 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 e vai mudando. Então, eu não mudaria nada, porque tudo que foi feito tem me ajudado muito. E eu estou em construção. É um aprendizado a cada dia.
E é isso. Acho que quem está nessa área tem que ter isso em mente. A gente não está pronto. A gente está em evolução. Sim, cada situação coloca uma dificuldade diferente. E agora falando do que deu certo, qual ou quais situações, coberturas que você fez sobre o tema aqui em Aracaju deram resultado? O resultado que você esperava ou até mais do que você esperava? Olha, infelizmente, os temas que a gente trata são temas de tristeza, né? Mas, por exemplo, algumas histórias de pessoas que estavam desempregadas e aí a história tocou e alguém viu e empregou. Há pouco tempo tinha um rapaz no estado que ele me encontrou, eu não lembrava dele, confesso, eu não lembro, na verdade, em que momento eu entrevistei. Só sei que ele disse que eu fiz uma entrevista com ele e demorou um pouco, ele foi procurado para trabalhar, porque viram ele, eu acho até na televisão mesmo. E aí, então, assim, caramba, eu não tinha noção que iria acontecer isso. Então, fiquei muito feliz quando aconteceu isso. Situações tristes, por exemplo, que são mais comuns é quando, infelizmente, morre alguém em situação de rua. E aí a gente tenta ajudar a localizar familiares. Então, pelo menos uns 3 ou 4 a gente conseguiu fazer isso, localizar. Tem outros estados. Claro, junto com essa rede de apoio, né? Pastoral, a secretaria, a gente dá uma mobilizada e consegue, de certa forma, ajudar. Então, são o que é mais comum nessa época que deu certo. E também algumas situações do tipo de provocar Ministério Público, de provocar Prefeitura, provocar Estado para que faça alguma coisa. Então, vez e outra, a pauta acaba indo lá em quem deve chegar. Eu lembro que teve um caso também de um senhor que foi queimado, transformado o corpo dele em tocha, ele foi queimado. E aí ele estava no hospital, ele chegou numa situação de violência, mas infelizmente não tinha um boletim de ocorrência registrado, não havia investigação. E aí quando eu comecei a noticiar no projeto, acabei também perguntando à SSP o que aconteceu. A SSP realmente não tem nenhum boletim. Aí foi quando foi aberto o inquérito. Então, assim, eu fiquei feliz de saber que, de alguma forma, estava contribuindo para que aquela violência não continuasse, ou que servisse, de certa forma, de alerta para que outros casos não fossem registrados, né? E que a população tivesse realmente cuidado, tivesse ciência. Então, muitas histórias que, infelizmente, são tristes, mas acabam nascendo no projeto e a gente consegue levar para a grande imprensa. Então, acho que isso é bastante positivo. Eu vou aproveitar esse gancho do finalzinho da sua fala, porque você, paralelamente, tem esse projeto, seu trabalho na TV, que você está aí desde o início da sua carreira como jornalista. Como é que você consegue, além de unir essas duas instâncias jornalísticas, levar essas pautas para dentro da TV? Pergunta importante essa. Eu tinha muito medo, na verdade, que, como jornalista de televisão, você tem toda uma pompa, muitas vezes, e muitos medos também. E eu tinha medo de tratar essa temática e não ser aceito, e não ser aceita, na verdade, a temática entre meus colegas. Mas lá foi o contrário, né? Inclusive, no primeiro ano do projeto, eu fui chamado lá para a gente levar o formato do projeto que vem das ruas para uma série de reportagens. Inclusive, a série foi gravada totalmente em celular, como é gravado no projeto. E, na época, foi a primeira série de reportagens que a Globo fez nesse formato. Foi 99% de celular, porque só tem uma imagem que a gente acabou pegando de Aracaju, ali da colina Santo Antônio. Era a única imagem de câmera normal, mas o resto foi 100% operado com o telefone celular. E a temática começou a ser, né, tratada, a gente começou a ouvir mais fontes, ouvir também as pessoas. Logo depois, em 2021, tivemos outra série também. E o medo se tornou algo prazeroso, porque eu via que a redação acabou sendo envolvida. E em alguns momentos, até os colegas Anderson vinham tirar dúvidas sobre como tratar do tema, fontes. Então, foi aí que eu percebi que, caramba, isso é massa, isso é bacana, porque eu não estou sozinho. Então, outras pessoas também comungam dessa mesma ideia. Eu tenho colegas agora, mesmo que tem uma amiga minha que ela disse, nosso amigo, passei hoje de manhã e deixei uma comida para ele e tal, só que ela tem uma preocupação. Quando ela não vê essa pessoa em situação de rua na rua, ela diz,
Anderson, teve alguma coisa com ele? Então, assim, eu vejo que as pessoas têm também esse sentimento. O que faltava, na verdade, é um pouquinho de coragem, talvez, de trazer a temática. Mas hoje, lá na TV, não tenho dificuldade nenhuma. Inclusive, a gente me cobra muitas vezes para tratar mais e tal. Mas eu tinha muito medo de não ser aceito. Mas, graças a Deus, foi tranquilo. Foi um processo natural, né? Isso, exatamente. Até porque também era uma temática que não se falava muito, não se discutia. E a gente acabou levando. Mas era medo mesmo, acho que talvez a inexperiência. Né? Acho que eu sou hoje muito mais ousado. Eu tenho que me conter mais um pouco para que o Anderson idealista não cause também tantos transtornos na comunicação, inclusive. Então, assim, é uma questão de aprendizado mesmo. Agora, para quem não sabe, Anderson foi meu colega de mestrado. Exatamente. Assim como de Gabriela, que está aqui no estúdio com a gente. Como foi levar esse tema para outra instância? Como foi que você decidiu pesquisar academicamente sobre isso? E como foi também que a academia, dentro do departamento de comunicação, recebeu essa temática que não é tão comum dentro das pesquisas de mestrado, principalmente no campo que a gente estuda? Eu já quero falar que o mestrado foi fundamental para o meu amadurecimento profissional, porque ter a ciência do mesmo lado do trabalho, eu dizia assim, eu sempre falava uma coisa, que era muito importante essa aproximação de ciência, de academia, com o campo profissional. Então, quando eu fui para a seleção, logo no início os professores acharam bem interessante a temática, porque realmente era algo que não se falava muito. Então, eu tive um certo apoio. Então, a academia abriu meus olhos, né? Trouxe luz a tudo aquilo que eu já estava fazendo, que eu fazia de forma sem técnica, sem trazer os pensamentos. E a ciência a academia me trouxe esse repensar. Então, foi fundamental eu estar na Universidade Federal de Sergipe. Mudou a minha forma de enxergar, mudou a minha forma de quebrar, de cobrar, de fazer as cobranças, né, em relação a essa temática. Então, lá dentro eu fui muito acolhido, muito bem acolhido. Ainda hoje, o meu mestrado, ele traz resultados, porque, vez e outra, eu sou chamado para falar sobre a cobertura. Aí foi nessa época também que eu me aproximei ainda mais também dos colegas de imprensa, né, para discutir o formato, porque aquela pessoa não foi ouvida em mais detalhes, porque ela falou tão pouco para elogiar, né, e a história delas, onde é que estava. Então, assim, foi um processo muito bom, que ainda hoje eu colho muitos frutos. Então, acredito que grande parte do crescimento do projeto se deve também a esse olhar acadêmico, que foi bem acolhido na universidade, né, e trouxe amadurecimento mesmo para o que vem das ruas. Tanto que resultou, né, em várias premiações. Eu nem esperava quando saiu o prêmio no ano passado de Direitos Humanos, e não tenho dúvida que tem um dedo aí muito grande, as mãos da universidade, né, desse olhar acadêmico. Acho que foi muito importante. E tem um outro fruto desse seu trabalho que está para sair. Quando a gente colocar no ar esse episódio, o livro Invisíveis, A Cidade que Ninguém Vê, que é do Anderson, já vai ter sido lançado, agora no começo de abril. E eu queria ouvir de você como é que foi pensar esse livro, qual é o objetivo que você tem com ele. E vale ressaltar também que toda a renda arrecadada com esse livro vai ser revertida para os movimentos sociais que dão assistência às pessoas em situação de rua em Sergipe. Então já fica aí o convite para você comprar o Invisíveis, A Cidade que Ninguém Vê. Então, o livro, ele surge, na verdade, junto com o site. Como eu queria muito escrever e não dava para fazer no YouTube, óbvio, quando eu comecei o site que vem das ruas, foi para relatar essas histórias. E foi o início, era a sementinha desse livro. Então, várias histórias que estão no livro começaram lá. Eu só dei uma amadurecida, né? Melhorei um pouco o texto, tentei aprofundar mais a atualização de dados, mas tudo começou ali. E são histórias que eu colhi durante 10 anos. Né? Tem algumas impressões, tem algumas opiniões, alguns desabafos também com um profissional. É uma mistura. Tem reportagens. É justamente o que eu sou. Né? Tá a minha pele ali dentro, na verdade. Tá meu coração, porque são as histórias que eu ouvi. E o meu estilo de contar as histórias, né? Eu sou muito de abrir o coração, de colocar o coração nas palavras. Porque eu acho que não dava para fazer um jornalismo frio.
né? Um jornalismo de quem, como, onde, por quê. Não, eu queria entender outras coisas. Queria que eles aparecessem mais, na verdade, do que... O meu trabalho de jornalista é direcionar apenas, elencar ali, dar uma ordem na conversa. Mas, assim, é basicamente isso. É um livro que foi feito nas ruas, no dia a dia. Se a gente for colocar na prática, ele tem 10 anos que ele começou a ser feito, ser construído. Mas, principalmente nos últimos 2 anos. E agora, no ano passado, eu já tinha esses textos, só que eu não tinha dinheiro para fazer o livro. É muito caro. E aí, do nada, a gráfica, a Infográficos, me convidou para... Perguntou se eu tinha interesse em publicar sem custos, porque eles tinham uma ação lá só. Eu disse, com certeza, tenho. E nos últimos 6 meses, a gente tem se dedicado a fazer esse trabalho de editoração, de lapidação, literalmente, né? É um livro que vai sair pronto, mas eu falo assim, que ele começou comigo, mas ele tem uma continuidade no leitor. Tem até um trecho que fala assim, até aqui foi o trabalho do livro, mas agora é com você, que está aí do outro lado, que diante desses textos, dessas leituras um pouco mais críticas, que eu espero, né, que o leitor ele também se sinta um pouco do que eu senti nas ruas, de até de ficar indignado também e de cobrar que as políticas públicas se cumpram, né, que não fiquem só no papel. Esse é meu objetivo, que a sociedade repense mais sobre quem são essas pessoas, entendam, não julguem, porque eu falo assim até num trecho, precisamos ser mais médicos e menos juízes, porque já tem gente que julga demais a população. A gente precisa entender, ouvir e tentar dar oportunidades, porque muitos estão ali apenas precisando de oportunidades. Ah, mas eles bebem demais. Ah, mas eles usam drogas. Eu pergunto, quem é que está do outro lado que não toma medicamento para superar uma situação? Infelizmente, na rua, o álcool é o único medicamento que eles têm, muitas vezes, para esquecer problemas, para esquecer dores, para esquentar o corpo, porque tem as noites frias. Então, é muito fácil julgar. Quando você se aproxima dessas pessoas, você começa a entender o outro lado da história que não é contada. Então, a minha proposta, meu objetivo com o livro é isso, fazer com que as pessoas reflitam mais sobre quem são essas pessoas, mas também o nosso papel enquanto cidadão. Se existem pessoas em situação de rua, pensar onde foi que eu errei. Eu, Anderson, onde foi que eu errei? Eu tenho também uma parcela de culpa. Então, se eu tenho culpa, vamos também ajudar a transformar esse espaço. Então, essa é a proposta do livro. E com certeza vai ter muita gente tocada, porque eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu li suas matérias, vi coisas que você... Trabalhamos juntos, né? Trabalhamos juntos, exatamente. Aprendi muito com você também, com seu olhar também sensível, isso é muito bacana. E antes disso, assistindo a Globo, porque eu ainda sou a pessoa que assiste TV, que toma café assistindo a Globo, eu via você e eu percebi essa alma leve, por assim dizer, no contato com as pessoas e nessa introdução de um tema que é muito delicado, como você bem colocou várias vezes, é mal entendido, né? E isso faz toda a diferença. Anderson, a gente está chegando aqui no fim do nosso papo. Quero agradecer imensamente você ter aceitado o convite, estar aqui, tirar um pouquinho do seu dia para conversar com a gente, com os nossos ouvintes. E vou deixar uma pergunta final que a gente já tem a grandiosíssima referência do Anderson Barbosa, mas outras referências também para quem quiser se aprofundar mais no assunto, seja referências jornalísticas, acadêmicas e seus agradecimentos também. Eu já agradeço o convite, porque realmente eu me sinto em casa. Mangue está no meu coração. Foi uma experiência de poucos meses, mas assim, que eu levo para a vida. Continuo acompanhando de longe e de perto, porque continuo sendo leitor. Então, é muito bom voltar aqui, a essa casa. Referências, eu vou trazer uma que é daqui de dentro. Christian Góes. Para mim, é uma das maiores referências aqui no nosso estado, por que não dizer do Brasil, quando se fala em temática de sensibilidade. Aí volto a dizer, quando eu passei por aqui, quando eu mandava um texto para a redação e Christian lia, ele tratava, né, com outro olhar, e esse exercício eu não vou esquecer nunca. Então, para mim é uma referência. Eu gosto muito de Paulo Freire, eu acho também que tem uma militância e uma proximidade muito com o jornalismo. Eliane Brum, reportagens. Enfim, são pessoas que eu gosto de ler e leio muito, porque elas me ajudam a lapidar esse olhar, né? Como eu falei, a gente nunca está pronto,
A gente está sempre aprendendo e ler essas pessoas ajudam a lapidar o trabalho. Outra referência que eu gosto demais é a Cremilda Medina. É meu livro de cabeceira. Eu tenho vários lá em casa, né? E toda vez que eu descubro uma outra obra dela, eu leio porque me ajuda demais nessa lapidação do texto, nessa lapidação do olhar. Então, é isso. São essas pessoas esses amigos, né? Alguns conhecidos, outros não. Padre Júlio Lancelotti, para mim, é outra grande referência, sabe? E eu falo desse, mas também o Marcos da Pastoral, porque é uma outra pessoa também que tem uma vivência das ruas, esteve em situação de rua. E essas histórias que as pessoas às vezes não sabem, mas acabam nos formando. Então, são nomes que eu trago todos os dias e que me ajudam o tempo inteiro. E eu sugiro que as pessoas também busquem mais conhecer quem são essas pessoas, porque fazem um trabalho bacana, não só na comunicação, como também lidando com os mais vulneráveis, né? Porque é um público extenso. A população em situação de rua é só um entre tantos povos que estão na vulnerabilidade e que precisam de pessoas como nós, né? Aqui esse ambiente é esse de sensibilidade, de discutir uma comunicação diferente, uma comunicação que é possível. As pessoas acham que não dá para falar de jornalismo sensível no nosso estado. Dá sim, e a Mangue é essa prova. Então, vamos olhar mais para cá e vamos permitir que mais órgãos como a Mangue cresçam e façam esse bom jornalismo. E desejamos o mesmo para o que vem das ruas, que Obrigado. Cresça, alcance mais pessoas, inclusive ouvintes. Quem não segue, vai lá seguir no canal do YouTube, acessar o site, conhecer mais sobre o trabalho do Anderson e se aprofundar mesmo nessa pauta que é importantíssima. A gente acha que está alheio, mas não, perpassa as nossas vidas. É como o Anderson falou, tocou ele quando ele estava no trânsito, olhou para o lado e viu que estava lá. Se você olhar para os seus lados, você vai ver que também está do seu lado nas ruas. E eu sou Hector Souza e quem guiou esse papo aqui junto comigo foi Ana Paula Rocha. Ana, muito obrigado aqui. Prazer é todo meu. E assim, para quem quiser conhecer o trabalho do Anderson, para além do que vem das ruas, tanto no YouTube quanto no site, tem também as matérias que ele publicou na Mangue, uma série. Vale muito a pena, é só procurar lá por Anderson Barbosa no site da Mangue. E até o próximo episódio. Esse foi A Mariscada.